primeira coisa para saber de velocidade é que velocidade vai ser igual à distância percorrida, então ΔS, sobre ΔT. Então, a distância vai indicar uma relação entre o comprimento e o tempo. Então, por exemplo, como distância, a gente pode ter diversas unidades de medidas, por exemplo, metro, decímetro, centímetro, quilômetros, milha. E dentro da parte de tempo, a gente pode ter diversas unidades de medidas também, que é segundo, minuto, horas, dias, então pode ser várias também. Então, às vezes você pode fazer combinações diferentes aqui, tipo, pode ser metro por segundo, pode ser quilômetro por dia, pode ser centímetro por minuto. Então a gente pode modificar essas combinações como a gente preferir ou como o enunciado da questão mandar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala que a velocidade é igual a 20 quilômetros por hora, o que que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a cada uma hora a gente percorre 20 quilômetros. Então, quando a gente diz assim, a velocidade é 50 quilômetros por hora, significa que a cada uma hora eu percorro 50 quilômetros. Se for 2 horas, nessa velocidade aqui de 50 quilômetros por hora, eu percorro 100 quilômetros. Então, vai ser uma razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Então, a primeira coisa para saber é visualizar dessa forma. Então, se você recebe uma informação dizendo que a velocidade vai ser 20 metros por segundo, às vezes o povo escreve assim, mas você tem que entender que você também pode botar dessa forma: 20 metros a cada 1 segundo, porque o 1 embaixo aqui, ele vai ficar implícito. E você tem que saber isso para você conseguir modificar as unidades e medidas e também responder a questão sem o uso da fórmula. Então, o que significa? A cada 1 segundo, eu percorro 20 metros. Então isso é basicamente uma regra de 3. Então é como se fosse 20 metros percorridos a cada 1 segundo. Então, aí se eu tiver nessa velocidade de 20 metros por segundo, significa necessariamente que eu vou estar nessa regra de 3, que a cada 1 segundo eu percorro 20 metros. Então se a questão de ser, o carro vai estar a 20 metros por segundo durante 5 segundos, qual vai ser a distância percorrida dele? Então você pode pegar, então você monta a regra de 3, que a cada 20 metros ele gasta 1 segundo, e você bota aqui para completar. Ele diz que em 5 segundos ele vai estar percorrendo e ele quer saber a distância percorrida. Então você bota x. Você realiza uma regra de 3 simples aqui. Aí x vai ser igual a 100 metros. Ou você pode ir pela proporção, que se aqui multiplicou por 5, aqui também vai multiplicar por 5. Aí, teoricamente, essa parte mais inicial, eu só dei um rodeio, mas a dúvida é em questão da transformação da unidade de medida. Então, vamos tentar ver como é que a gente pode mudar essa unidade de medida. Vou dar um exemplo, num caso que a velocidade seja igual a 7.200 km por hora. Então, quando a gente vê isso, a gente já sabe que a gente pode escrever assim. Então, teoricamente, você vai botar na parte do numerador, que vai ser o 7.200 quilômetros, e na parte do numerador você vai deixar a hora, que vai ser 1 hora. Então, teoricamente, você agora vai mexer a parte de cima e a parte de baixo, de acordo com o que você quiser. O numerador em cima e o denominador embaixo. Então, vamos dizer que a unidade de medida é quilômetros por hora e eu quero que o resultado seja em metros por segundo. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai apenas trocar as unidades de medidas. Se você olhar para cá, está em quilômetros, só que ele quer em metros. Então, você vai modificar esse quilômetros para se tornar metros. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o K aqui, ele representa 10 elevado à terceira. Então, você vai colocar 7.200 vezes 10 à terceira metros. Então, teoricamente, você já transformou a unidade de medida aqui, de quilômetros para metros. Então, agora a gente vai dando continuidade com a parte do denominador agora, que é geralmente onde o povo tem um pouco de dificuldade. Então, ó, se aqui está em hora e ele quer em segundo, então você vai ter que passar embaixo aqui no denominador para segundos. Então, 1 hora equivale a quantos segundos? Vai valer 3.600 segundos. Então, essa hora eu vou transformar em 3.600 segundos. Então, perceba aqui, ó, que saiu de hora e foi para segundo, porque eu multipliquei o denominador por 3.600. E aqui saiu de quilômetros para metros, porque eu multipliquei por 1.000. Então, agora é só você terminar. Então, aqui você corta os zeros. Aí vai ficar 72 dividido por 36. E isso vai dar 2. Beleza?
só que ainda tem 10 elevado à terceira em cima. Então, 2 vezes 10 elevado à terceira, e você repete a unidade de medida, que vai ser metros por segundo. Então, é a mesma coisa que 2.000 metros por segundo. Então, teoricamente, você pode ficar modificando a unidade de medida assim. Óbvio que você não vai fazer isso em todas as questões. Você vai fazer isso automaticamente dividindo por 3,6, que é o processo simplificado de uma vez. Só que algumas questões você vai ser obrigado a fazer isso, a mexer na unidade de medida. Então é interessante você aprender essa habilidade, não pensando em cinemática, mas em tudo. Mas, por exemplo, se tiver 3.600 quilômetros por hora, e a questão pede que você bote como unidade de medida é, quilômetros por segundo. Entende? Não vai adiantar dividir por 3,6. Aqui você vai ter que saber fazer isso ou já era a questão. Então como é que você faz? Você escreve da maneirazinha mais fácil de ler. Então 3.600 quilômetros a cada uma hora. Então agora você só vai repassando. A unidade de cima já está correta, quilômetros para quilômetros. Então eu não vou modificar, eu vou deixar normal. 3.600 quilômetros. E a parte de baixo, em hora, eu vou modificar. Só que ele quer em segundo. Então eu vou multiplicar por 3.600. Então vai ficar 3.600 segundos, porque eu estou substituindo a hora por segundo. Aí agora você só termina. Corta, corta, corta. 36 dividido por 36, 1. Então é a mesma coisa que 1 km por segundo. Então, 1 km por segundo é a mesma coisa que 3.600 quilômetros por hora. Beleza, então teoricamente é isso. Se tiver dúvida, é só mandar lá no WhatsApp.